Olá, ponta de lança. Saudações a você. Aqui quem fala é o PDL Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta o continente e as nações africanas. Por aqui você confere informações sobre história, geografia, política, cultura e sobre o futebol em África. Cada episódio do Mama África FC Continente fala especialmente sobre um país africano, para que assim a gente possa conhecer as nações que compõem o continente. Nesse episódio vamos apresentar Chad. Então senta que lá vem história. O nome do país tem sua origem ligada ao Lago Chad, um grande reservatório de água localizado na fronteira com a Nigéria, Níger e Camarões, próximo à cidade e capital, N'Djamena. Chad significa grande extensão de água no dialeto nilo-saariano. A República do Chad possui uma particularidade. Está ao mesmo tempo na África Árabe, ao norte, e na África Subsaariana, ao sul do deserto do Saara. Como está localizado no centro do continente africano, o Chad é um país sem acesso ao mar. Apesar da história recente chadiana ser marcada por diversos conflitos, o passado do país ficou notabilizado na história por ser o território de um próspero império africano. Vários povos vivem em torno do Lago Chad desde os tempos pré-históricos. A região possui registros de ocupação humana de 5.000 a.C. Segundo a lenda, os primeiros povoadores da bacia do Lago Chad foram os Sao, que viviam em cidades organizadas e eram trabalhadores qualificados em terracota, ferro e bronze. No século VII a.C., nômades do deserto, conhecidos como Zagawa, começaram a chegar no local. No século IX, uma família dos Zagawa fundou o estado de Kanem. Borno, Bagirmi e Wadai foram os outros. Kanem foi o primeiro dos reinos africanos que teriam poder na região até o século XIX. Comerciantes do norte da África, em busca de escravos e de ouro, introduziram pela primeira vez o Islã para a área hoje conhecida como Chad. Sob a dinastia Sef, Kanem-Bornu controlou toda a região em torno do Lago Chad do século IX ao XIX. Seus territórios abrangiam partes dos atuais Chad, Camarões, Nigéria, Níger e Líbia. Kanem-Bornu dominou o comércio entre o norte da África e as terras ao sul. Vendia produtos como sal, marfins de elefante, penas de avestruz e animais vivos. Também comercializava escravos para o norte da África em troca de cavalos para os confrontos de guerra. O povo de Kanem-Bornu semeava a terra e criava animais para o consumo próprio. O Império de Kanem-Bornu era originariamente conhecido como Kanem. Kanem-Bornu foi fundado provavelmente em meados do século IX. Os governantes eram membros da família Sef, cujo rei converteu-se à religião muçulmana no final do século XI. Kanem se fortaleceu nos séculos XII e XIII e depois foi perdendo territórios, exceto na província do sul, chamada Borno. No início do século XVI, Borno recuperou o restante de Kanem e se unificou, gerando Kanem-Bornu. O império alcançou o apogeu durante o reino de Idris al-Alma, que governou de aproximadamente 1571 até o ano de 1603. No século XIX, a situação ficou instável. Em 1808, o povo Fulani da Nigéria tomou a capital do império.
um guerreiro de Kanem chamado Muhammad al-Kanami logo derrotou os Fulanis. Mesmo assim, o império jamais recuperou seu antigo poder. Em 1846, a dinastia Seth, que estava no poder desde o século IX, se extinguiu. O filho do guerreiro al-Kanami assumiu o poder. Em 1893, um guerreiro do Sudão derrotou Kanem Borno com seu exército, mas não governou por muito tempo. Franceses, britânicos e alemães estavam praticando suas invasões na África e logo dividiram Kanem Borno entre eles. Na década de 1890, quando os exploradores franceses chegaram na região, foram planejadas invasões e tomadas de territórios dos reinos locais. Por volta de 1913, os franceses ganharam o controle de todo o atual Chad. Em 1920, o território tornou-se uma colônia da África Equatorial Francesa. Os franceses viam a colônia como uma importante fonte de mão de obra barata de algodão, onde em 1929 a França introduziu a produção em grande escala desta matéria-prima. Em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, o Chad tornou-se um território ultramarino da República Francesa. O país proclamou sua independência em 11 de agosto de 1960, com François Tombalbaye como seu presidente. Em 1963, rebeldes muçulmanos do norte começaram uma revolta que se prolongou por boa parte da história chadiana. Em 1975, a Constituição do Chad, promulgada em 1962, foi suspensa quando o governo foi derrubado em um golpe de Estado e o presidente Tombalbaye foi morto. O regime militar tomou o poder do país em seguida, até 1979, quando o primeiro de vários governos de coalizão foi criado. Mas a guerra civil continuou. No final de 1980, a vizinha Líbia enviou tropas e tanques para o Chad para tomar o controle dos conflitos no país. Em 1987, a aventura líbia terminou em desastre, quando o presidente Hissène Habré, apoiado pela França, convocou a União dos Chadianos em apenas um grupo como nunca havia se visto antes, para obrigar o exército líbio a se retirar do país. Os líbios foram finalmente expulsos do Chad em 1987, com exceção da chamada faixa de Aouzou, uma área disputada por sua riqueza em minerais. A Líbia e o Chad assinaram um acordo de paz em 1989 e o Tribunal Internacional de Justiça concedeu em 1994, em última instância, a faixa de Aouzou para o Chad. Habré consolidou seu governo ditatorial através de um sistema corrupto e violento. Habré favoreceu sua tribo de origem, a Daza, e discriminou os membros da sua tribo inimiga, os Zagawas. Hissène Habré, eleito presidente sob uma nova constituição em 1989, foi derrubado em 1990 por seu ex-aliado, Idriss Déby. Déby foi eleito presidente em 1996, sob uma nova constituição multipartidária. Ele ainda foi reeleito em 2001 e novamente em 2006, após um referendo em 2005 eliminar o limite de 2 mandatos. Em 2006, Déby acrescentou Itino ao seu sobrenome. Apesar das muitas dificuldades do Chad, o lançamento das exportações de petróleo em 2003 aumentou as esperanças da nação. A guerra civil esporádica continuou, no entanto, com o Chad e o Sudão acusando-se mutuamente de ajudar os movimentos rebeldes que protagonizavam ataques transfronteiriços. Uma invasão rebelde na capital quase derrubou o governo do Chad em fevereiro de 2008. Déby sobreviveu, ganhando um 4º mandato como presidente em 2011. Apesar da oposição boicotar eleições para protestar contra a falta de reformas eleitorais, Déby
se mantém na presidência do país até hoje. O árabe e o francês são os idiomas oficiais do país, mas no Chad são faladas mais de 100 línguas diferentes. O território chadiano se estende por uma área que compreende 1.284.000 km², sendo assim o quinto maior território da África. Estimada em mais de 14 milhões de pessoas, a população do Chad é a 25ª maior do continente. Mais de 200 grupos étnicos compõem a população do Chad. Os principais são Saras, Haussás e Tubus. As religiões com mais adeptos no Chad são o islamismo, o cristianismo e as crenças tradicionais. O Chad faz fronteira com a Líbia ao norte, Níger e Nigéria a oeste, Camarões a sudoeste, República Centro-Africana ao sul e Sudão a leste. O país não possui acesso ao mar. O Chad está localizado no norte da África Central. A capital do país, N'Djamena, ou Djamena. O Chad mantém relações exteriores com o Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, OMC, Fundo Monetário Internacional, FMI, Organização das Nações Unidas, a ONU, União Africana, Organização Internacional da Francofonia, entre outras entidades. A moeda chadiana é o franco CFA. A principal atividade econômica desenvolvida no país é a pecuária de subsistência, praticada por mais de 70% da população local. Destacam-se também a produção de algodão, amendoim e tabaco. O país possui reservas de petróleo e ouro, exploradas por empresas dos Estados Unidos. Apesar das riquezas naturais, a instabilidade política e a corrupção resultam em um país com baixo índice de desenvolvimento humano. Na cozinha chadiana, o peixe é de água doce, obtido em lagos ou rios. Ele também é preparado através da salgação. Fazem parte da culinária típica do Chad as broquetas de carne de vitela acompanhadas de um prato de arroz e a carne de cordeiro. A poligamia é bastante comum no Chad, sendo inclusive apoiada por lei. Outra prática comum no Chad é a circuncisão feminina, ou mutilação genital feminina. Acredita-se que 45% das mulheres de lá tenham se submetido a essa prática, principalmente as que vivem nas regiões ao norte. O Chad é atravessado pelo Sahel, uma zona de transição entre o deserto do Saara e as savanas centro-africanas. Por vezes, a região é atingida por secas bastante severas. A bandeira do Chad é praticamente semelhante à da Romênia, porém, um pequeno detalhe diferencia as duas auriflamas. A tonalidade de azul na bandeira do Chad é mais escura. O Lago Chad é a principal fonte de abastecimento do país. Porém, ele perdeu cerca de 90% de suas águas desde a década de 1960. Existem 2 lugares classificados pela Organização das Nações Unidas para a Ciência, a Educação e a Cultura, a Unesco, como Patrimônio Mundial no Chad: o Lago de Onyanga e a paisagem cultural e natural de Ened Massif. Os lagos de Onyanga são compostos de 18 lagos, distribuídos em 2 conjuntos distantes 40 quilômetros um do outro, e dentro deles, seus lagos estão interconectados. Eles estão localizados no deserto do Saara,
no nordeste do Chad e se distribuem nas bases das montanhas do Tibeste, Oeste e Ened Leste. Esse conjunto de lagos constitui um sistema hidrológico único nos desertos da Terra. Os lagos possuem, entre si, uma enorme diversidade de tamanhos, geologia, tonalidade e componentes químicos. Especula-se que a história climática da região tenha conexão com a migração humana no final da última era do gelo. O deserto voltou à área após as monções terem diminuído há cerca de 5.000 anos. O Planalto de Ened está localizado no nordeste do Chad, nas regiões de Ened Ouest e Ened Est, Ened Oeste e Ened Leste. É considerado parte do grupo de montanhas conhecido como Maciço Ened, encontrado no Chad, um dos 9 países que compõem um cinturão saheliano que atravessa o Oceano Atlântico até o Sudão. O Ened é um baluarte de arenito no meio do Saara, formado pela erosão do vento e da temperatura. No passado longínquo, muitas pessoas ocupavam essa área como caçadores e coletores e pastores. A área de Ened também é conhecida por sua grande coleção de arte rupestre que retrata principalmente o gado, pois esses animais serviam como a principal fonte de impacto financeiro, ambiental e cultural. A arte rupestre do local remonta a quase 7.000 anos. Como em todas as partes do mundo, no Chad também há pontos de interesse turísticos. N'Djamena, a capital do país, possui uma vida agitada e moderna, diferente do que se encontra em outras partes do Chad. É lá onde encontra-se um museu nacional que expõe uma vasta coleção de arte, além de um espaço destinado a expor a pré-história do país. Também perto do museu encontra-se o excelente mercado do artesanato. A zona do Grande Mercado é um dos melhores lugares para encontrar comida de forma econômica na região. O Chad também tem se mostrado um destino ideal para quem está planejando fazer um safari, pois é um país que possui várias características ideais para esse propósito. Ao sul do país, por exemplo, é localizado o Parque Zacuma, uma região que é casa para uma grande diversidade de espécies de animais, onde pode-se encontrar girafas, búfalos e hipopótamos, dentre muitas outras espécies que também residem naquela região. Já ao norte do Chad é localizada a região de Tibeste, onde pode-se viajar ao passado, conhecendo as antigas gravuras rupestres. No Chad, um dos principais estilos musicais é um gênero semelhante ao soukous da República Democrática do Congo. O Sai, que usava ritmos da parte sul do Chad, foi popularizado por um grupo chamado Tibeste. Outras bandas incluem o International Shalau, do Sahel, e African Melody, enquanto músicos incluem o guitarrista Ahmed Pekous e o músico chadiano-francês Clément Masdonga. Os Tubu vivem na área ao redor das montanhas Tibeste. Sua música tradicional é composta por instrumentos de cordas, tocados por homens, e música cantada por mulheres. Na cultura local, é considerado inadequado para um homem cantar na frente de uma mulher adulta. As seleções masculina e feminina de futebol do Chad nunca disputaram uma Copa do Mundo, nem mesmo a fase final da Copa Africana de Nações, a CAN. A maior glória do futebol chadiano foi a conquista da extinta Copa da Comunidade Econômica e Monetária da África Central, a Copa CEMAC, em 2014. A seleção feminina disputou sua primeira partida oficial apenas em 2019, na derrota para a Argélia, por 2-0,
em jogo válido pela qualificação aos Jogos Olímpicos. A Ligue Nationale de Football, a Linafoot, é a principal divisão masculina da modalidade no país. O maior campeão da competição é o Renaissance, com 7 títulos. Em seguida vem o Elect Sports FC, com 6 conquistas. Os torneios de maior prestígio do futebol feminino no Chad são os regionais ou provinciais. Nos últimos anos, a categoria feminina tem recebido mais atenção das autoridades governamentais e instituições internacionais para a superação do machismo e do preconceito relacionado a questões de gênero em busca do sucesso, do desenvolvimento e fortalecimento do futebol feminino no Chad. Esse foi o episódio do Mama África FC Continente sobre o Chad. Acompanhe a gente nas redes sociais e fique a par das novidades do Ponta de Lança, além de deixar seu feedback e suas sugestões sobre nossas produções por lá. Siga a gente no @pontalanca no Twitter, curta nossa página no Facebook, confira os nossos textos na página do Medium e também ouça este e os outros podcasts da casa, o Mama África FC e o Boletim Covid-19 em África. Busque por Ponta de Lança Podcasts nos agregadores como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Deezer, entre outros, que provavelmente você irá nos encontrar. Em nome da equipe do Ponta de Lança, eu, Rubens Guilherme Santos, agradeço sua companhia neste episódio do Mama África FC Continente. E não se esqueça de que Ponta de Lança é #paixão por ousar. Até mais, tchau, tchau!